Olá, Gêmeos! A sua tiragem começa trazendo a revelação do porquê determinada área da sua vida não vai para frente. Também está trazendo a energia do mestre Himalaia, trazendo essa luz, essa iluminação, te mostrando o que está acontecendo e como é que você se liberta disso. Então, bora pro vídeo? Olá, estrelas do signo de Gêmeos! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua mensagem, eu quero trazer dois recadinhos rapidinho. Todo domingo, às 8 horas da noite, eu lancei um quadro novo que chama Horóscopo da Semana, onde eu falo sobre os principais aspectos astrológicos e como é que a gente lida com isso durante a semana. Vale super a pena assistir, eu quero muita força de vocês para bombar esse quadro novo, que dá trabalho. Então, espero que vocês curtam. Sobre a minha agenda, ela ainda está fechada, não abri nenhuma vez esse ano. E muito provavelmente eu vou abrir agora em finzinho de setembro, comecinho de outubro. E aí, se você quiser entrar para a fila de espera, aqui na descrição desse vídeo você encontra o WhatsApp para deixar seu nome e entrar para a fila de espera, beleza? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Gêmeos. Gratidão. Então vamos lá, Gêmeos. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrita, inscrito. E também me segue nas redes sociais. Vamos lá, por favor, qual o decreto para Gêmeos para essa segunda quinzena de agosto, comecinho de setembro? Por favor, o decreto para Gêmeos. Opa, aqui. Saiu o mestre Himalaia trazendo a vontade ardente da iluminação. Então, a gente traz uma energia, Gêmeos, para esse seu começo, para esse seu meio de mês para frente, de muito aprendizado, né? Vai ser um período onde você vai ter a oportunidade de aprender sobre coisas novas, também de aprender sobre si mesma. É uma energia de expansão da sua própria consciência, de se iluminar. E a gente, às vezes, vai tendo estágios de iluminação. Quando a gente fecha ciclos de dor e a gente aprende o que que aquilo tinha que nos ensinar, a gente se ilumina naquela área, a gente leva a luz àquela área. Não é, vou me tornar, sei lá, a próxima guru da nova era, mas isso é na nossa vida, né? Quando a gente vai se iluminando, a gente vai vencendo as nossas limitações, a gente vai entendendo as nossas reações de ego, né? E quando a gente fala ego, é a nossa personalidade, aquilo que a gente faz muitas vezes automático, sabe? As reações automáticas. Então, tudo isso está muito propício para você analisar, se iluminar, vencer situações. É um período também que, para alguns de vocês, pode ter um grande aumento na sua mediunidade ou na sua intuição, e vale a pena você seguir a sua intuição esse mês, ok? Então vamos lá, vou pegar aqui o baralho cigano para a gente ver o que está vindo aí para vocês, Gêmeos. Pedir carta. Por favor, para Gêmeos, o que vem? Qual a mensagem? Ai, olha que lindo, Gêmeos. A gente começa com um coração, a carta do amor. Vamos ver em que área isso vai se manifestar. O que mais, por favor, para Gêmeos? Caiu um monte, eu vou pegar a de baixo e a de cima.
Olha, Gêmeos, aqui está falando para uma pessoa que já teve muita dificuldade no amor, uma pessoa que não consegue. Sabe quando você fala assim, eu não dou sorte no amor? Porque a gente tem aqui o trevo e a gente tem a montanha. Então, aqui está falando com você que, de alguma forma, sente que não dá sorte, que investe, às vezes, em relacionamentos que não vão para frente, que não é correspondida, tá? Aqui está me falando de um fim de um ciclo longo. Montanha fala de tempo, fala de dificuldade, fala de distância. Também fala de se sentir soterrada, é, por algum tipo de energia, né? Quando a montanha é aquele peso que a gente carrega. E aqui é esse peso emocional, esse peso de ou estou vivendo um relacionamento que já foi muito bom e de repente desmontou, ou eu me envolvi com mais de um relacionamento tóxico, parece que eu estou só trocando a pessoa, mas a situação se repete. Isso aqui tem muito a ver com esse fim de ciclo que vem através da iluminação enxergar isso, transformar isso, perceber o que está acontecendo e fazer diferente. Aqui está trazendo um novo relacionamento para quem está só e quem, principalmente para quem tem passou por mais de uma dificuldade emocional, mais de um relacionamento difícil. Aqui está trazendo um novo ciclo para você de relacionamento e da forma de se relacionar. Aliás, tem muito a ver com o que está acontecendo no céu, Gêmeos, porque Mercúrio, que é o seu regente, está retrógrado e está fazendo um aspecto com Vênus, que é a deusa do amor, né? Então, dá uma olhada no vídeo de domingo que você vai entender bem melhor isso. E Gêmeos está muito ativo essa energia por conta desse Mercúrio e de tudo que está acontecendo no céu que eu super aconselho que você veja, porque isso tem muito a ver. Você entender, buscar relações que se aprofundem, relações e mudar para você a forma de se relacionar. O que que você deseja de uma relação? Porque como você enxerga isso, também está trazendo do passado coisas que vão pular na sua frente para você transcender, para você se curar. Às vezes, essa sensação de eu não dou certo é porque de alguma forma, alguma coisa te marcou a ponto de você ficar esperando isso de todas as outras relações. Então, vamos dizer, por exemplo, você foi traída e isso te marcou muito. As suas próximas relações vêm com esse peso, essa montanha de ter sido traída, que causa desconfiança, causa medo, medo de ser traída de novo, e isso muda a sua frequência. Então, aquilo que começa como um relacionamento que tem tudo para dar certo, vai mudando, porque você carrega com você para a relação essa dor, esse trauma, essa montanha, tá? Então, aqui está falando sobre enxergar isso, se libertar disso e um novo relacionamento surgindo. A gente tem a carta do trevo, que também significa boa sorte. Então, se você tem esse discurso de eu não dou sorte, eu tenho o dedo podre, ou como minha mãe dizia, curva de rio, né? Só encontra a tranqueira, tá na hora de você abençoar a sua vida, de você começar a falar, eu tenho sorte, sabe? Eu sou a vontade de me iluminar, eu preciso querer enxergar o que que eu estou fazendo que está fazendo com que os ciclos se repitam. Mas aqui tem um término de ciclo, sim, e principalmente para quem vive relacionamentos que de alguma forma são destrutivos ou que fazem mal. Isso está chegando ao fim. Ok, gêmeos? Vamos lá, pegar o tarozinho, vou pegar o do Osho para ver o que que tem aqui. Por favor, opa, vidas passadas, por favor, para gêmeos,
para clarear, para concluir, para trazer um novo assunto. Saíram vários. Eu vou pegar. Não, três, vou pegar as três. O mestre, ó, o mestre, ele tem a mesma energia de iluminação. Percebe? O mestre, ele é iluminado pela intuição, pela lua que representa a intuição, que também representa o seu eu sou, né? Então aqui a gente está de novo numa energia de enxergar alguma coisa, de tornar claro, de levar luz a algo na sua vida. E por que isso está saindo tanto? Porque realmente, a partir do momento em que você enxerga o que você está fazendo, aonde você está insistindo, ou o que você está aceitando que não deveria estar aceitando, ou que tipo de motivação te faz se relacionar, se é carência, se é medo de ficar só, se você está confundindo paixão com amor, se você está esperando que um relacionamento que tem base no sem compromisso se torne compromisso. Tem algo que você realmente precisa enxergar que vai trazer a mudança que você pede. Está em você essa mudança, está nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, tá? Tem aqui a carta das vidas passadas trazendo influências. Isso significa o quê? Que você não é a primeira da sua família a ter os mesmos tipos de problemas emocionais. Essas coisas elas vão passando de geração por geração, não porque, claro que a gente pode estar falando aqui de uma maldição, que a gente chama, né, que passa de geração para geração, mas isso aqui está muito mais para o aprendizado. Como eram as relações das pessoas no seu entorno quando você era criança, como você foi aprendendo o que era amor, como que você foi aprendendo como se comportar dentro do relacionamento. A gente, às vezes, a gente se espelha em pessoas que estão sofrendo e começa a achar que isso é normal. Então, essa clareza é para enxergar também ó, como foram os relacionamentos. Vamos dizer assim, meus relacionamentos são assim, nossa, o da minha mãe foi muito parecido. Minha mãe também se contentava com, minha mãe também talvez não tenha sido feliz no amor. Essa carta das vidas passadas, ela traz também essa coisa da ancestralidade, de quem veio antes, sabe? Não só nossas outras vidas, tá? Dependendo do que sair aqui, pode sim estar relacionado a outras vidas e pode sim ter outras influências. Tá. Para alguém aí, eles estão falando que tem sim a gente chama de obsessor, tá? É, envolvendo a sua vida emocional, tá? Isso deve ser para alguém assim, eles estão trazendo a sensação de que você desconfia que isso exista, tá? E é de alguém de uma vida passada, algum relacionamento de uma vida passada. Você reencarnou e essa pessoa não reencarnou. E está afetando a sua vida emocional. É claro que quando eles trazem algo à tona, eles sempre trazem um caminho também. Então, vamos esperar ver qual que é o caminho que eles vão trazer. De toda forma, a gente já sai com a chama azul, isso indica oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Você já pode começar a fazer. Se você sente que tem uma energia extra, você, que de alguma forma te impulsiona, sabe quando você vira e fala assim, nossa, mas por que que eu fiz isso? Não parece que sou eu? Então, eu já começo a fazer a oração do Arcanjo Miguel, tá? É, no meu canal de mantras e meditações, tem a oração do Arcanjo Miguel, 21 repetições. Por que que eu fiz tão longa? Para a gente poder fazer os 21 dias enquanto dorme, não ser atacado durante o sonho. Então, você pode ir no meu canal de mantras e meditações, e que tem aqui na descrição, tá? Como é só você clicar, você vai para lá. Tem também no canal, como destaque. E aí você coloca lá na lupinha, oração do Arcanjo Miguel, de 21 dias, porque vai te ajudar, tá bom? O que mais saiu aqui? É, relâmpago. Essa carta é a torre. Então, a torre ela chega muitas vezes quando a gente precisa da ajuda de Deus, porque o relâmpago é Deus derrubando.
É quando a gente não consegue destruir ou abrir mão ou sair daquilo que está tudo rachado. Antes desse relâmpago, a gente já está tentando remendar a torre, que está toda cheia de rachadura. E aí vem Deus e dá um relâmpago para destruir isso de vez, te tirar disso. E aí, às vezes, a gente sente a torre como um prejuízo, vamos dizer assim, no sentido de fui pego de surpresa, poxa vida, por que que eu tô com esse sofrimento, por que que isso foi acontecer comigo e etc. Só que a torre, ela é sempre libertadora. A torre é tipo, sabe quase como o último recurso do plano divino para te botar no seu caminho? Porque a gente tem a gente nasce com acordos kármicos e a gente, de alguma forma, tem coisas a cumprir. E quando a gente diz, a gente sai muito do nosso caminho, e isso pode ter a ver com acordos de vidas passadas que a gente pode ter feito. Por exemplo, eles estão falando que para alguém aí tem um acordo de vida passada com uma pessoa que não encarnou. E esse acordo é de vamos. Sabe quando você faz um pacto de amar para sempre? Vamos nos amar para sempre. É, e aí, o que que acontece? Você fica preso a um acordo de uma vida que você nem lembra. E às vezes é preciso que venha essa torre como se fosse realmente a mão divina mesmo, colocando na sua cabeça. E Deus só vai atuar se você pedir. Então, assim, é óbvio que você está pedindo por relacionamentos sadios ou por ser feliz no amor. E aí precisa dessa torre para você cair, desmoronar tudo isso que você vem construindo para você iluminar. Por que que eu estou falando isso? Porque tem a cura. A cura vem desse término, vem dessa percepção. A cura vem de você iluminar onde está o problema, de você ter consciência, você enxergar. E é uma carta que fala também sobre intuição, sobre a sua mediunidade. Então, assim, está diretamente o entendimento do porquê a sua vida emocional não vai para frente está diretamente relacionado com a sua espiritualidade, o despertar da sua espiritualidade. Vamos lá, vou pegar o tarô para finalizar, mas veja, está curando o Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Então, Gêmeos, essa tiragem toda está direcionada à cura emocional, tá? E isso vem através do seu eu sou, da sua presença divina, do Espírito Santo de Deus que habita todos nós. Por favor, para finalizar, para concluir, para terminar, para Gêmeos, por favor. 7 de paus. Isso aqui indica aqueles momentos em que a gente consegue estar em paz com a gente ou se dedicar ao nosso ao nosso bem-estar. Você percebe que ela tá, deixa eu ver aqui. Aqui tá meio embaçado. Bom, enfim, você percebe que ela está sentada, ela está em paz, ela está com o coração iluminado, ela está com o chakra da vontade iluminado, que é o Manipura, que é o plexo solar. O que que isso significa? Autocuidado, autoamor, a busca por se sentir bem, por se colocar em primeiro plano, e isso tudo é treino, porque a gente precisa treinar para tomar atitudes. Aqui, esse seu passado não te coloca em primeiro plano. De alguma forma, você aprendeu a não se colocar em primeiro plano, a sufocar as suas emoções, a aceitar coisas que você não gostaria que fosse assim, mas que é normal. E não é normal, entende? Então, é preciso que você volte os seus olhos para dentro de você e se liberte do que você aprendeu sobre amor com a sua família, etc., e consiga colocar isso em prática. Falar: não, peraí, eu vou iluminar essa área, eu vou me tratar. Então, oração do Arcanjo Miguel,
faça a oração do Arcanjo Miguel pelos 21 dias, faça sem interromper. Se interromper, tem que começar de novo, para você poder começar esse autocuidado. Começa o autocuidado limpando você de qualquer pacto. E é engraçado que eu falei na oração do Arcanjo Miguel antes de ver esses pactos de sofrimento, e ela limpa pactos. Seja o pacto de vamos nos amar para sempre, e aí isso é um obsessor para quem tem essa energia, seja um pacto de celibato, porque antigamente, nas vidas passadas, a gente era muito comum as pessoas fazerem pactos de miséria, pactos de celibato, e isso fica vindo na nossa energia. Então, a oração do Arcanjo Miguel ela serve muito, perfeitamente, divinamente, para você quebrar pactos, para você fechar sua aura, para você pegar de volta a energia que foi sugada de você ou desprendida de uma forma que não é bom para você. Então, faça para você começar esse processo de autocuidado. Também vale você meditar, você rezar, você orar, você fazer os seus rituais, ouvir seus mantras, começar a cuidar de você a partir da espiritualidade. Essa iluminação é a mesma energia, você percebe? Aqui a gente está pedindo, né? Abre e fecha seu jogo falando sobre olhar para dentro, através da iluminação, da sua dedicação, da sua espiritualidade, é que você pode reverter essa situação, ok? Então, comenta aqui comigo o que ressoou, deixa seu like, transforma esse vídeo num caderno de oração e decreto, escrevendo: Eu sou a vontade ardente da iluminação. Um beijo e muita luz.